E a hora do vídeo das semifinais de conferência da NFL. Agora o bicho pega fogo, os 4 melhores times da NFL estão de volta, acabou a semana de folga e a gente só vai ter jogo bom nessas semifinais. Vamos com as 4 descidas comentando cada jogo desse fim de semana. E antes da gente começar falando sobre Colts e Chiefs, vamos dar uma olhada no que aconteceu com o Colts na semana passada. O time enfrentou o Texans, ganhou muito bem, dominou o time de Houston e houve uma provocação ali. O Joseph chamou o Hilton de palhaço, o tio Hilton, porque ele falou que a casa do Texans era a segunda casa dele, ele sempre vai muito bem lá. E o tio Hilton chegou no estádio do Texans com a máscara de palhaço. Dá uma olhada aí. Playoffs é outro nível, né? Provocação o tempo inteiro, o negócio esquenta. E Colts e Chiefs já é um dos jogos mais esperados, não desse ano, não vou dizer do ano, da temporada, né? Que se estende de um ano até o outro. E o T.Y. Hilton vai ser muito importante nesse jogo também. Lembrando que ele está lesionado, é uma lesão séria no tornozelo e ele está jogando aí, provavelmente aí com base em injeção e tentando superar essa lesão, mas realmente ele não está nem perto de 100%. Quem está acostumado a acompanhar o T.Y. Hilton percebe claramente, inclusive no jogo contra o Texas, ele jogou o primeiro quarto e nos outros 3 quartos ele jogou muito pouco, né? Foi substituído o tempo inteiro para descansar, não está aguentando e natural, uma lesão severa. Contra o Chiefs, aqui o Chiefs é claro favorito, um dos melhores times da NFL, não estava na semana de folga à toa, é um time que joga em casa no Arrowhead Stadium, é um dos estádios mais hostis da NFL, a torcida do Chiefs é apaixonada e vai ser um jogo muito complicado para o Colts ter sequer uma chance. O time do Colts, ele tem uma chance, sendo repetitivo aqui, mas a chance do Colts é justamente utilizar o jogo corrido e tirar o tempo de posse do ataque dos Chiefs, que é muito bom. Então, o Indianapolis Colts ele tem uma defesa que evoluiu na temporada, não é ainda uma defesa que você pode olhar e falar essa defesa é dominante como a defesa do Bears ou como a defesa do Cowboys foi em vários jogos, defesa do Ravens, mas é uma defesa de qualidade, uma defesa que não tem um pass rush ainda com nomes de peso para fazer essa função, é uma defesa que ainda sofre com algumas falhas de comunicação na secundária, mas que evoluiu muito. Então o Colts vai ter uma defesa bem superior ao que a do Chiefs tem, ao que o Chiefs tem, por exemplo, né? A defesa do Chiefs é bem problemática e essa é uma vantagem do Colts no jogo. Então se o time conseguir tirar a posse de bola, deixar a defesa descansada, essa defesa vai ter mais chance de segurar o Mahomes do que a defesa do Chiefs vai ter mais chance de segurar o Andrew Luck, que é um excelente quarterback. Principalmente porque a defesa do Chiefs tem tido problemas na temporada. E mais, o ataque terrestre do Colts tem sido dominante com uma linha ofensiva que é uma das melhores da NFL. O segredo do ataque do Colts aqui não é necessariamente usar o Andrew Luck mandando bola longa o tempo inteiro. Pelo contrário, o Colts precisa controlar a bola usando o seu jogo terrestre e mantendo o Patrick Mahomes fora do campo. Se o Colts controlar o jogo correndo muito bem por terra, o time tem uma chance de bater o Chiefs. Mas seria uma zebra, obviamente, nesse caso. O Chiefs é favorito, o Chiefs é provavelmente um dos grandes favoritos a chegar ao Super Bowl. Tem o Patrick Mahomes em temporada de MVP e ele vai enfrentar uma defesa de qualidade agora. Mas se o Colts não conseguir dominar por terra, o Chiefs deve ser mais competente para marcar os pontos. É um time que é muito criativo, muito rápido e que consegue pontuar mesmo em situações que faltam 1 minuto, por exemplo, para um intervalo de jogo. É um time que consegue percorrer as 100 jardas, 90, muito rapidamente. Então é realmente muito complicado enfrentar o Chiefs em casa. O Chiefs favorito aí nesse duelo e é o meu palpite. Chargers e Patriots. Antes vamos dar uma olhada no que aconteceu com o Chargers na semana passada. O time dominou o Ravens muito bem e no caso do Ravens tudo deu errado, né? Nem os técnicos conseguiram pegar as bolas e aconteceram drops na lateral do campo. Na reta final do jogo ali a gente viu o Lamar Jackson finalmente conseguindo fazer alguma coisa contra a defesa do Chargers, que teve um plano de jogo muito interessante. Talvez eu traga aqui na off-season uma análise dessa partida especificamente. E o Lamar Jackson conseguiu, por exemplo, um passe como esse aí. Jackson, look at that cut. Look at the rate.
Ravens down the field, and it's caught by Dixon. Dixon roaming free. Algumas pessoas no grupo dos nossos assinantes falaram que o Lamar Jackson marromou, né? O Patrick Mahomes virou verbo aqui nessa situação, mas faz muito sentido pelo que o Patrick Mahomes fez na temporada, né? Isso não foi suficiente, obviamente o Chargers avançou, dominou o jogo, mereceu e vai enfrentar o Patriots em Foxborough. O Patriots ele não é aquele time que a gente está acostumado a ver. O time do Patriots esse ano tem muitas dificuldades nos dois lados da bola, mas é um time que tem camisa, é um time, de novo, tem o Bill Belichick, tem o Brady, é um time muito bem treinado. Não é à toa que o Patriots muitas vezes, mesmo não tendo o nível de talento que os seus adversários supostamente têm no papel, consegue se dar bem. É um time que sabe aproveitar, é um time que joga o que a gente chama de futebol americano situacional, ou seja, cada situação do jogo específica, em descida e distância, em relógio, ele tem uma resposta, ele consegue minimizar impactos e ele consegue maximizar aquilo que ele tem de melhor e esconder o que ele tem de pior. Então o Patriots jogando em casa não tem como não ser favorito, é o time que vem da folga. Agora, enfrenta aí um Los Angeles Chargers que está muito empolgado. O Philip Rivers vem aí em uma das suas melhores temporadas. É um time que tem o Melvin Gordon, o Keenan Allen, tem muitas armas. Até tem um pass rush muito interessante, vai ser fundamental. Se o Chargers quiser ter uma chance nesse jogo, vai precisar pressionar o Tom Brady, vai precisar causar estrago, acelerar o passe. O Brady tem tido algumas dificuldades com pressão esse ano, então o Melvin Ingram, o Joey Bosa vão precisar crescer nesse jogo, vão precisar decidir esse jogo para o Chargers. É um time que não pode depender da sua secundária, por exemplo, para parar o Tom Brady. Ele vai achar o espaço, ele vai conseguir entregar a bola para os seus recebedores, quem quer que seja. Você pode colocar o quinto wide receiver, ele vai receber a bola. Então é um time que sabe aproveitar muito bem aquilo que tem em mãos. E do outro lado da bola é aquilo, o Patriots defensivamente muitas vezes não é o time que consegue ter a melhor defesa aí nos últimos anos, mas nos momentos chaves, em red zone, é um time que aperta, é um time que consegue forçar um turnover, aparece um playmaker e faz a jogada acontecer, e o Chargers vai ter que ter muito cuidado com isso. O Cowboys na semana passada passou pelo Seahawks e, dentre algumas jogadas muito importantes da partida, está essa aí do Dak Prescott, que o Seahawks permitiu uma terceira para 14 sendo convertida na reta final da partida. Essa jogada ajudou demais a decidir a situação que a gente se encontra hoje, que é aí com o jogo entre Cowboys e Rams. E o Cowboys é um time que vai enfrentar aí um dos grandes ataques da NFL, um ataque que joga em casa, comandado pelo técnico Sean McVay. E para ter uma chance, o Cowboys vai precisar fazer aquilo que a gente viu o Chicago Bears fazer durante a temporada, né? Vai precisar incomodar o Jared Goff. O plano de jogo do Bears, que inclusive eu vou trazer a análise aí dessa defesa do Bears na off-season, ou seja, os vídeos aqui não param depois do Super Bowl, e o que o Bears fez foi justamente tirar o passe longo e fazer o Jared Goff se contentar com passes curtos e passes curtos, e aí ele fica agoniado, né? Ele está acostumado aí a conseguir grandes avanços, grandes jogadas, e acaba arriscando quando não deve, cometendo erros. Então o Cowboys precisa apostar nisso e precisa ter um desempenho muito bom da sua defesa para ter uma chance, porque ofensivamente o Cowboys não é aquele time que vai, em tese, competir se o Rams conseguir anotar aí mais de 30 pontos, disparar no placar. O Cowboys não é um time feito para isso e vai precisar demais dessa sua defesa, principalmente tirando as jogadas, as big plays, as jogadas de explosão do Rams e controlando o Gurley a um mínimo impacto. O Elliott vai precisar render mais que o Gurley nessa partida, consideravelmente. Então é um jogo para prestar atenção nessas duas armas, nesses dois running backs, não necessariamente porque eles vão ter as grandes jogadas explosivas, mas a consistência do Elliott precisa ser melhor do que a do Gurley, e isso acaba, quando limita-se o jogo corrido desses dois times, o Cowboys basicamente implode, e o Rams, por mais que tenha mais armas e um sistema ofensivo muito mais criativo, é um time que tem dificuldades se tirar o jogo corrido do jogo, e o Goff, ele tem dificuldades, você recuando mais os seus linebackers, fazendo uma cobertura ali de escudo, protegendo a bola longa e fazendo ele aceitar passes curtos, frustrantes o jogo inteiro.
Mas obviamente o Rams favorito, joga em casa, um dos melhores times da NFL. E antes de falar de Eagles e Saints, novamente a gente tem que falar sobre o que aconteceu com o Eagles na semana passada. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Eagles na semana passada foi um dos jogos mais terríveis da história para quem perdeu, né? No caso, o Chicago Bears. Foi uma derrota assim muito sofrida, com aquele field goal que bateu na trave e na outra trave e saiu. É realmente impressionante, como eu diria o Galvão Bueno, desafia as leis da física esse chute, e que até foi desviado, né? Tem uma imagem mostrando, mas enfim, a gente tem aqui uma imagem que mostra realmente o porquê esse chute não entrou. Torcedores com as suas manias, né? Muito legal. E agora você fica com uma imagem que define a derrota do Chicago Bears através do mascote da equipe. Que dureza, hein? O Eagles, que se classificou, vai enfrentar o Saints no Superdome. Muito difícil enfrentar o Saints no Superdome. O Saints, ele às vezes é outro time fora de casa, quando joga em estádio aberto. E isso já foi muito debatido. Mas em casa, no estádio fechado, o time é realmente dominante e vai ser muito difícil para o Philadelphia Eagles conseguir alguma coisa. Mas o Eagles tem chance aqui, tá? O Eagles tem chance aqui porque tem Nick Foles, né? Que é o cara, praticamente um São Nick Foles durante os playoffs. O cara cresce ali em dezembro e ninguém segura, né? Até o field goal consegue bater em duas traves e sair. Ele tem uma certa áurea e que os deuses do futebol americano conspiram a favor de Nick Foles. Mas a defesa do Eagles, ela teve um trabalho muito interessante contra o Bears, né? E não que o Bears também seja um super ataque, mas a defesa do Eagles, ela tem conseguido crescer na temporada, muito rápida, chega na jogada errando poucos tackles, conseguindo forçar 3 and outs. Então é uma defesa para se observar. Se ela conseguir limitar o ataque do Saints, aí sim o Eagles começa a se tornar bem mais perigoso, mesmo jogando no Superdome. Eu acho aqui que é um jogo que pode acontecer alguma zebra, apesar de apostar no Saints, no favoritismo. Eu tô indo aí nos favoritos, apostas tranquilas, mas é aquele jogo que realmente tudo pode acontecer. A defesa do Eagles vai precisar aparecer, limitar esse ataque do Saints, que é um ataque que foca muito no Michael Thomas e no Alvin Kamara. Já mostrei isso aqui no canal, e se conseguir limitar essas duas principais armas, começa a ter dificuldade. É óbvio que quando você limita as principais armas dos times, todo time vai ter mais dificuldade, mas no caso do Saints é uma coisa que ultrapassa aí os níveis normais, né? Principalmente em terceira descida, 80% das vezes o Drew Brees procura o Kamara ou o Michael Thomas. Então a defesa do Eagles certamente vai estar ligada nisso aí, e ela vai ser decisiva para o equilíbrio desse jogo, e normalmente esses jogos de semifinais de conferência são decididos no fim. Dificilmente a gente tem um jogo muito desequilibrado de qualquer forma. E assista até o final do vídeo, porque eu ainda vou avisar como é que vai ser nessas próximas semanas, só pedindo para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha aí. São cliques rápidos e fáceis para você fazer e ajuda a gente aqui no canal para que a gente continue produzindo vídeos. E também deixa o seu comentário, seus palpites. Muito legal a participação de vocês nos últimos vídeos, agradecemos demais. E nas próximas semanas a gente vai continuar com esse sistema de comentários, certo? Nós vamos comentar aí então as finais de conferência, nós vamos comentar o Super Bowl, obviamente. E na semana entre a final de conferência e o Super Bowl, a gente deve fazer algum especial aí, que é a semana que antecede o Pro Bowl, né? Ficam aí um intervalo de 2 semanas entre as finais de conferência e o Super Bowl. É isso aí, ligados32.com, o seu site sobre a NFL no Brasil, ligados32.com/assinantes, para você apoiar o nosso trabalho, se você acha que a gente merece. Valeu!